agora a gente preparou aí uma surpresa para vocês aqui, um bate-papo muito legal. E a gente vai chamar ele, que é o Gabriel Lages. Ele é diretor de Data Analytics da Hotmart. A Hotmart, para quem não conhece, é a maior plataforma de ensino à distância da América Latina. Quem conhece a Hotmart? Quem conhece a Hotmart? Manda aí. Top, top. Perfeito. E também fundador da grande comunidade, a comunidade Data Hackers, que é uma comunidade de referência para todo mundo que está começando, para todo mundo que já é cientista de dados há muito tempo, para todo mundo que ama ciência de dados. Essa, assim, é a melhor comunidade. E se você ainda não conhece, realmente fica aqui a sugestão de conhecer essa comunidade. E agora a gente vai bater esse papo com o Gabriel. Pessoal, vamos lá? Vamos, todo mundo animado? Quero saber de vocês. Todo mundo pronto para bater esse papo? Comenta aqui no chat o que vocês estão achando. Vocês estão animados? Querem saber um pouquinho mais de como é o dia a dia, de como é a carreira de cientista de dados? E o que a gente quer fazer aqui com vocês é mostrar alguém que está lá na prática, alguém que está realmente fazendo isso, o dia a dia dele, alguém que vive isso realmente na pele todos os dias. Show de bola. O Lucas, o Gabriel já está aí na área, então você pode colocar a tua tela do StreamYard aí para poder ver ele. O Gabriel já está na área, depois pede aí, Gabriel, fala alguma coisa aí para a gente ver. Opa, e aí, pessoal, boa noite a todos. Manda um boa noite aí no chat, galera. Fala. Bem-vindo, Gabriel. Consigo colocar aí, Lucas? Consegui. Estão vendo minha tela, não, né? Não. Mas pode ficar tranquilo. Beleza. Oi, Gabriel, tudo bem? Muito obrigado aí por abrir a sua agenda para bater esse papo com a gente. Nossa, assim, estou honrado em estar conversando aqui com você de verdade. Brigadão mesmo. E também agradecer em nome de todo mundo que está aqui no evento, de todo mundo que está participando aqui com a gente. Opa, eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês hoje, poder bater um papo aí sobre dados, tá entre meus programas preferidos aí, vai ser bem legal. Que legal, Gabriel, obrigadão mesmo. Então, pessoal, quero todo mundo aí agradecendo o Gabriel aqui no chat, gente, vamos lá, obrigado, Gabriel. Deixa o like. Galera gostou da camisa aí, ó. Pô, camisa da hora. O pessoal já camisa do Data Hackers, hein? Que legal, cara. Muito, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. E, cara, eu queria começar aqui com uma pergunta para ambientar também o pessoal que está aqui na live com a gente, está aqui no Intensivão, que é como você começou na carreira nessa área e quais são os principais passos que você considera fundamental para esse início de carreira, para quem está começando, como muita gente que está aqui assistindo a gente. Boa. Vamos contar um pouquinho da minha carreira aqui. Eu vou tentar ser bem breve. Assim, minha carreira começou há muito tempo atrás, então nem todos os meus exemplos vão servir para as pessoas que estão hoje, porque muita coisa evoluiu, ainda bem, muita coisa melhorou, né? O acesso à informação hoje ele é muito mais fácil, mas eu vou contar um pouquinho e tem muita relação com o que eu acredito que pode ajudar na carreira das pessoas hoje, tá? Então, meu nome é Gabriel Lages, né? E eu comecei a minha carreira de dados em 2007. Meu primeiro emprego foi em 2007. Então, já tem bastante tempo aí. Apesar de eu parecer ter 17 anos aí, eu já sou um pouquinho mais velho, tá? Não parece, olhando para cá pela câmera aí. Não, cara. Mas o meu primeiro estágio que eu fiz na área de dados, olha que engraçado. Eu trabalhava chama BH Trans a empresa. É a empresa de trânsito de Belo Horizonte. Então, eu ajudava a fazer estudos estatísticos, estudos matemáticos, estudos envolvendo probabilidade para tentar melhorar o trânsito da cidade. Às vezes, o estudo era para aumentar o volume de multas da cidade. Às vezes, o estudo era para melhorar o fluxo dos carros na cidade, melhorar o caminho das linhas de ônibus. Então, tinha infinitas coisas aí na área de dados para a gente explorar as técnicas, que hoje é chamado de Data Science. Na época não existia Data Science, era só estatística, matemática, né? E eu comecei a entrar para essa área porque eu fiz um curso, na época eu fiz uma faculdade de estatística e eu estava querendo ver aplicações práticas, querendo usar no dia a dia mesmo, tá? Só que eu só estou contando uma história muito antiga. Hoje você não precisa mais fazer uma faculdade para entrar para a área de dados, né? Em 2012, eu fiz um curso online, foi o primeiro curso online que eu fiz na minha vida e já foi na área de dados. E aí, cara, minha cabeça explodiu, assim, naquela época, porque o mesmo curso que alguém lá em Harvard conseguia fazer, né, o mesmo conteúdo que um americano estava fazendo, que um europeu estava fazendo,
que um asiático estava aprendendo, a gente conseguia aprender em casa, na internet, né? Quando eu vi isso, eu falei, cara, tudo que a gente tem, que a gente precisa, está nas nossas mãos, assim, tipo, se eu tenho conteúdo de qualidade na internet, se eu posso aprender na minha casa, eu consigo aprender com a mesma qualidade que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? E aí eu entendo que depois que eu fiz esse curso, eu comecei a fazer vários cursos online. Então, tipo assim, eu sou um cara que até hoje eu fiz um curso online, pra vocês terem uma ideia. Então, tipo, é uma coisa que eu pus na minha carreira, assim, me ajuda a resolver todo tipo de problema, porque eu consigo acesso através da internet, você consegue acesso à informação muito fácil, né? E você pode pôr em prática e estudar aquilo e usar no seu dia a dia. Pô, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Muito bom saber disso. Muito bom saber também da sua trajetória aí, buscando conteúdo. Eu queria saber também um pouquinho de como é a rotina de um cientista de dados, de como você faz aí suas principais tarefas, as principais tarefas também que você é responsável durante a semana. Qual é mais ou menos ali o seu dia a dia? Beleza. Ó, hoje eu sou diretor da área de dados da Hotmart, tá? Na Hotmart a gente tem mais de 100 profissionais trabalhando com dados. E eu sou a pessoa que está cuidando de todos esses times de dados da Hotmart. Então, a gente tem times de engenharia de dados, times de ciência de dados, times de análise de dados, times de machine learning, times de AI. Então, a gente tem... como é uma empresa já muito grande, muito estruturada e muito madura em relação aos dados, a gente tem diversas pessoas trabalhando com várias soluções diferentes de dados. Só que eu vou contar para vocês como que é uma rotina de um cientista de dados, que foi como eu comecei minha carreira, tá? A rotina de cientista de dados, ela começa identificando o problema. Então, geralmente, o problema não surge do cientista de dados, surge da área de negócios. Então, vou dar um exemplo. Você tem lá uma área comercial que tem um problema, que é que os clientes estão saindo da empresa, por exemplo. Estão parando de pagar pelos serviços da empresa, estão trocando a empresa pelos concorrentes. Isso é um problema, né? Então, a área de negócio, geralmente, ela identifica esse tipo de problema. Se fosse na área de marketing, podia ser o problema podia ser como que eu faço para atingir novos públicos, como é que eu faço para vender para novas pessoas, como é que eu faço para mostrar minha marca para outras pessoas. Numa área financeira, um problema que você tem poderia ser existem pessoas que estão fazendo fraudes na minha empresa, estão fazendo fraudes financeiras na minha empresa, usando minha empresa de forma indevida para cometer algum crime, né? Então, todos esses problemas geralmente surgem das áreas de negócio que estão na operação do dia a dia das empresas. E o cientista de dados, ele entra já nessa parte. Porque ele entra assim, cara, tentando mapear, tentando entender, tentando identificar o problema, para ele saber qual que é a solução que ele vai propor para esse problema. Então, qual que é o caminho que ele vai seguir para tentar ajudar a área de negócio a encontrar soluções para esse problema, tomar melhores decisões em cima desse problema. Depois que você entendeu o problema, que você identificou o problema, o próximo passo é você coletar dados para conseguir analisar, para resolver esse problema. E aí, coletar dados pode ser de diversas formas. Tem dados dentro da empresa. Eu vi aí que muita gente perguntou se no curso vai ensinar SQL, né? Se nos treinamentos aí se nas aulas vai ter SQL e tudo mais. Então, SQL é uma linguagem de programação, uma linguagem de consulta a banco de dados que pode ser usada para encontrar os dados dentro da própria empresa. Mas muitas vezes esses dados vão estar fora da empresa, né? Então, igual o exemplo que eu dei aí de marketing, que você está querendo encontrar formas de vender para outros clientes e tudo mais, às vezes você vai precisar buscar esses dados de ferramentas externas, de ferramentas de marketing. Então, como, por exemplo, Facebook Ads, Google Ads. Então, você vai ter que acessar esses dados através de uma API, ou você vai ter que buscar dados na internet, coletar dados na internet. Então, você tem técnicas de web scraping para pegar esses dados, por exemplo. Depois que você coletar esses dados, você precisa armazenar eles em algum lugar para você conseguir fazer suas análises. Depois você vai precisar analisar esses dados. E no momento de análise de dados, você pode usar várias técnicas de machine learning, técnicas de aprendizado de máquina, né, que vocês têm falado aí. Você pode usar técnicas de estatística, modelos matemáticos, framework. Você vai ter várias formas de
analisar esses dados e propor soluções. Visualização de dados, você vai encontrar formas de visualizar melhor esses dados, cruzar os dados para identificar o problema. E, ao final, você vai propor uma solução, né? Ou tirar conclusões dessa análise, ou propor uma solução para o problema. Então, uma solução pode ser um modelo de machine learning que vai detectar fraudadores no seu sistema financeiro. Então, esse modelo vai utilizar os dados para detectar pessoas que estão usando o seu sistema de forma ilegal, né? Essa é uma das possíveis soluções. Mas a solução também pode ser um estudo, pode ser uma apresentação onde você vai mostrar as conclusões para as lideranças da empresa, para os tomadores de decisão. E por último, o foco do cientista de dados é disseminar a informação. Então, ele pegar as conclusões que ele encontrou, pegar os problemas que ele resolveu e conseguir fazer com que as pessoas utilizem aquilo no dia a dia da empresa, né? Então, a gente fala que tem um ciclo. Então, você coleta dados, você analisa dados, você cria modelos e você espalha isso pela empresa. E depois começa tudo de novo. Então, a rotina de cientista de dados funciona muito dessa forma. Sendo que cada dia é um problema diferente, porque a empresa inteira precisa de soluções envolvendo dados, né? Nossa, perfeito. Muito obrigado mesmo por compartilhar, que a gente está vendo realmente na prática. E você pode contar para a gente algum resultado que você acha muito legal de um projeto que você aplicou ciência de dados, ou de alguma área ali que você acabou vendo uma situação que a ciência de dados realmente mudou o jogo? Boa, boa. Cara, é muito legal, assim, porque ao longo da minha carreira, eu tive diversas oportunidades de ver como que a ciência de dados pode mudar o jogo, né? Então, lá no começo da minha carreira, quando eu contei para vocês que eu trabalhava numa empresa de trânsito, né, de controle do trânsito, a gente fez diversos experimentos vou dar um exemplo de um experimento que foi muito legal e que não chegou, e a conclusão foi que a hipótese que a gente estava testando estava totalmente errada, tá? Qual que foi o experimento? A gente queria fazer os ônibus da cidade serem mais rápidos, né? Então, fazer as pessoas chegarem em casa mais rápido. A gente mandou construir ônibus que tinha 2 catracas em vez de uma. Então, a gente falou, poxa, será que se pôr 2 catracas, né? E as pessoas vão entrar 2 pessoas de uma vez, em vez de entrar uma pessoa de cada vez, né? Será que a gente vai conseguir fazer as pessoas chegarem em casa mais rápido com esses ônibus? Então, a gente mandou construímos 4 ônibus com 2 catracas cada um, treinamos as equipes, planejamos todo o experimento, então tinha que pôr os ônibus rodando pela cidade, nos horários de maior movimento, e fizemos vários testes estatísticos, experimentos, testes AB, para entender se o ônibus com 2 catracas performava melhor do que o com uma catraca, com o nosso objetivo, que era fazer as pessoas entrarem mais rápido no ônibus e irem para casa mais rápido, né? Naquela ocasião, os experimentos mostraram que esse experimento que não foi uma boa ideia. Então, os ônibus com 2 catracas causavam mais confusão nas pessoas, porque ela entrava, não sabia se ela ia na catraca 1 ou na catraca 2, ficava perguntando, não sabia para que lado que ia, não sabia como é que dava o dinheiro. E aí, aquele experimento mostrou que o ônibus com 2 catracas foi uma ideia que não funcionou. Então, era uma ideia que dava um resultado pior do que o que já era utilizado. Só que esse mesmo teste, ele é aplicado para tudo na internet. Então, não sei se provavelmente vocês já viram aí, né? Muitas vezes, quando eu entro na tela da Netflix, é diferente da tela que você está vendo. Sim. Até a capa do filme da Netflix é diferente o que eu vejo do que o que você vê, né? Por quê? Porque eles estão sempre testando novas capas de filme, novos modelos de filme, novas frases de filme, para tentar fazer você clicar naquele filme ali. Então, o mesmo teste que eu fiz lá com os ônibus, ele é usado na internet o tempo todo. Então, você tá lá testando. Pô, uma pessoa vê a Netflix lá com o fundo preto, outra pessoa vê a Netflix com fundo vermelho, outra pessoa vê a Netflix, a tela do filme tal, do Poderoso Chefão, a tela é de um jeito, do outro é de outro jeito. E aí eles vão entendendo que as pessoas clicam mais quando tem essas características. E vão montando, e vão otimizando o sistema deles para atingir os objetivos. No caso deles, eles querem que você assista mais filmes. Então, eles vão otimizando aquilo ali. E hoje a Netflix, até na hora de escolher os atores dos filmes,
eles levam em conta os modelos matemáticos com base nos outros N filmes que as pessoas já fizeram lá na Netflix. Então, por isso que tem tanto filme do Adam Sandler lá. Porque ele é um queridinho na Netflix, sabe? Tipo, quando põe o Adam Sandler, tem muito mais visualização do que quando ele não tá. Então, eles vão colocando ele em diferentes filmes. Ele começou a ganhar Oscar agora, em vários filmes aí, sabe? Então, antes ele fazia só comédia, agora ele faz vários filmes sérios também. Foi muito legal. Eu acho que uma mensagem muito legal também é as pessoas entenderem que, se você testou uma hipótese e não deu certo, isso não quer dizer que seu projeto de ciência de dados deu errado. É assim que você vai testando hipóteses, e isso é muito um trabalho de um cientista. Exatamente. Imagina se no exemplo do ônibus que eu dei, a gente tivesse espalhado esses ônibus pela cidade inteira. Trocou todas as linhas de ônibus da cidade. Imagina o prejuízo que isso ia gerar para a cidade. Então a gente fez um experimento. Foram 4 ônibus que a gente testou, deu errado, voltou com eles para a oficina e voltou ao normal, sabe? Não, perfeito. Nossa, muito obrigado mesmo por compartilhar esse caso. Acho que todo mundo aqui também conseguiu sentir um pouquinho mais da ciência de dados na prática. Agora, falando um pouquinho de oportunidade, de carreira, salário, nessa comunidade de ciência de dados, como você enxerga essas oportunidades de salário, carreira, desenvolvimento e tudo mais? Beleza. Esse é um assunto que a gente adora lá na comunidade Data Hackers, tá? A gente roda uma pesquisa anual, para vocês terem uma ideia, com o salário dos cientistas de dados, e os dados estão abertos para qualquer um que quiser analisar. Então, a gente tem uma pesquisa que chama State of Data. Se você escrever lá, stateofdata.com.br, tem um site da pesquisa. E a gente rodou essa pesquisa em 2019, 2020, por causa da pandemia, a gente não rodou, mas rodou em 2021, dezembro de 2021. E aí, a gente já consegue comparar o que está acontecendo na área de dados com salários e tudo mais. A primeira coisa que a gente identificou é que de 2019 para 2021, os salários dos cientistas de dados aumentaram 40%. Tá? Então, foi um aumento absurdo. Então, pessoas júnior aumentou o salário, pessoas que têm salário pleno aumentou o salário, pessoas sêniores aumentaram o salário. Né? Isso foi muito empurrado pela pandemia, porque com a pandemia não teve um tanto de empresa que passou a ser toda digital. Tinha muita empresa que as pessoas não tinham nem notebook na empresa. E de um dia para o outro, na pandemia, todo mundo teve que ficar digital. Isso aumentou muitas oportunidades para quem trabalha com dados, porque as empresas começaram a gerar muito mais dados, começaram a ter muito mais valor em cima desses dados aí. A gente atribui muito a esse movimento da pandemia, esse aumento tão alto, que aumentou tanto nos salários, né? Vamos rodar essa pesquisa de novo esse ano para entender se está continuando, como é que está. Mas a verdade é que tem muita oportunidade na área de ciência de dados, as oportunidades estão crescendo e tem salários bem acima da média do brasileiro, né? Então, é uma área muito promissora e é uma área que só está começando, né? Então, a maioria das empresas ainda não tem times tão estruturados igual a Hotmart tem na área de ciência de dados. Então, quando as empresas vão se estruturando, vai contratando gente, né? Vai só aumentando. Lá no Data Hackers, a gente tem um podcast. Aí a gente entrevistou essa semana o Boticário. Boticário é uma loja que todo mundo do Brasil conhece, está espalhado pelo Brasil inteiro, são milhares de lojas e tudo mais. De 2020 para agora, eles saíram de uma pessoa na área de dados para 300. Então, imagina o tanto de oportunidade que cria quando uma empresa começa a entender o valor dos dados, né? Então, eu acredito que tem muita oportunidade ainda e que vai ser já é uma carreira muito promissora, mas vai continuar por muitos anos ainda. Nossa, que legal. E uma coisa que muita gente acaba perguntando também é se existe até a possibilidade de trabalhar no exterior ou trabalhar daqui para outras empresas, trabalho remoto. Como que você enxerga essa situação na visão de ciência de dados? Boa. Isso é bem legal, porque até 2019, as oportunidades para trabalhar no exterior que tinham, você tinha que morar no exterior. Então, eu conheço várias pessoas que se mudaram para o exterior e tinham esse sonho e tudo, e encontraram oportunidades lá. Por quê? As empresas lá fora já estão mais maduras que as empresas brasileiras, né? Então, nessa parte de tecnologia e tudo mais, tem muita empresa lá fora que já está mais na frente. E aí, oportunidades para tecnologia, ciência de dados, machine learning, AI, tem muito lá fora também, né? Tem muita oportunidade lá fora. Só que o legal é que, com a pandemia, como muitas empresas foram obrigadas a forçar o trabalho remoto, então todo mundo teve, de um dia para o outro, ter que ir para o trabalho remoto, né? Lá na Hotmart, para vocês terem uma ideia, no dia 11 de março a gente entrou para o trabalho remoto, no dia 16 já estava a empresa inteira só remoto, estava com a empresa toda fechada, né?
E quando as empresas começaram a ter o trabalho remoto, muitas empresas viram que continuava funcionando, que as pessoas trabalhavam bem no remoto e começaram a contratar pessoas de forma remota. Empresas de fora viram oportunidade nisso. Então, por exemplo, elas contratam muito brasileiro, porque o brasileiro elas conseguem pagar um salário não tão alto lá fora, né, no Brasil. E para o brasileiro, como ele está ganhando em dólar, ele acaba ganhando um salário mais alto do que o salário médio aqui do Brasil, né? Então, fica bom para a empresa lá e fica bom para a pessoa aqui que está trabalhando na casa dela e ganhando em dólar muitas vezes. Então, já tem muita gente fazendo isso. Já é uma realidade. Tá? Na Hotmart, a gente tem 10 pessoas trabalhando em Nova York. Que legal. Nossa, muito bom saber. Nossa, obrigado mesmo por compartilhar. Acho que na área de dados, né? Na área de dados. Porque tem gente trabalhando no mundo todo na Hotmart. Nossa, muito legal. Acho que é uma dúvida de muita gente e foi bem esclarecedor. Eu queria só fazer mais 2 perguntas. Uma é, qual a dica de ouro que você daria para quem está em dúvida se começa ou não a estudar ciência de dados? O que você acha ali que é aquela dica de ouro mesmo que vale muito? Boa. De entrar ou não na carreira, na formação. Boa. Essa dica eu acho que bate muito com a história que eu comecei contando aqui para vocês. Né? Quando eu entrei na área de dados, eu entrei numa faculdade. Eu tive que fazer uma faculdade de estatística. Todo mundo falava assim, você é maluco, velho. O que você está fazendo na faculdade de estatística? Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro. Quem faz estatística vai trabalhar no IBGE? Onde você vai arrumar emprego? Né? Todo mundo falava comigo isso. Então eu tive que fazer uma faculdade para entender o que era trabalhar com dados. Né? Hoje é totalmente diferente. Você tem cursos online, né? Você tem vídeos no YouTube, você tem projetos, você consegue pegar um projeto e fazer um projeto inteiro na sua casa. Você vai gastar ali uma semana, né? Talvez 5 dias, 3 dias fazendo um projeto e vai entender se aquilo ali faz sentido para você, se é uma coisa que você gosta, se é uma coisa que você se sente bem fazendo, né? Então, a dica que eu dou para quem não sabe se começa ou não é começar com cursos gratuitos ou cursos online. Cara, não importa o valor de um curso online, ele é muito barato. Né? Pensa o seguinte, quanto custa uma faculdade? Né? Quanto? Sei lá, quanto? Hoje eu nem sei mais quanto custa uma faculdade, mas, tipo assim, é muita grana, sabe? Então, antigamente, você tinha que fazer uma faculdade para saber se você ia querer trabalhar com aquilo. Né? Só a matrícula da faculdade é mais cara que qualquer curso online, sabe? Então, a dica que eu dou é testar, experimentar, ver se você gosta, fazer projetos, tentar rodar um projeto com algo que você realmente goste. Então, isso é uma coisa que praticamente só a área de dados tem isso, cara, ou a área de tecnologia, né? Que é o seguinte, você pegar uma coisa que você gosta muito, então, vou dar um exemplo real meu, eu adoro carro, então eu adoro estudar carro, ver lá, não, cara, esse carro é antigo, esse carro aqui é novo, tem modelo novo saindo, ler revista 4 rodas, coisas assim. Você consegue analisar dados de carros na internet. Então você consegue ver preço de carro, você consegue ver modelo de carro, você consegue ver o que um carro tem diferente do outro e analisar os dados, né? Ver popularidade dos carros ao longo do tempo. Então você consegue usar algo que você gosta muito e praticar em cima daquilo. Nossa, muito legal. E aí, só para a gente fechar também, já para também não ocupar tanto tempo seu, agradecer primeiro muito. E uma pergunta para a gente fechar aqui. E se você enxerga que existe alguma exigência de formação acadêmica para entrar nas empresas? Boa. Hoje, a maioria das empresas de tecnologia não exige diploma, formação acadêmica e tudo mais, tá? Eu não lembro qual foi a última vez que eu mostrei meu diploma para alguém, levei meu diploma para alguma empresa. Isso não tem muito essa prática. Eu já contratei mais de 100 pessoas na Hotmart e nunca olhei se elas tinham diploma, né? Então, assim, eu não acho que isso invalida a necessidade de um diploma, porque faculdade é uma coisa que você faz networking com pessoas, você aprende, você estuda, você conhece diferentes áreas do conhecimento. Tem várias vantagens de se fazer uma faculdade, né? Mas eu entendo que hoje não é necessário para você conseguir uma vaga na área de dados, tá? Então, não existe essa necessidade, assim. Nossa, perfeito, Gabriel. Nossa, Gabriel, queria te agradecer muito pela sua presença, por compartilhar aqui com a gente toda a sua trajetória, seu conhecimento. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado em meu nome, no nome do pessoal que está aqui comigo, e principalmente em nome de todos os alunos que estão assistindo. E assim, conseguimos aprender muito com você. Obrigado mesmo, Gabriel. Ó, galera, já tá agradecendo. Eu que agradeço.
muito bom, show, perfeito, brigadão, maravilha, fenomenal. Isso aí. Estou até botando na tela alguns depoimentos. Gabriel, o pessoal está gostando demais. E, inclusive, falando aqui, ó, a Ana Paula agradecendo por compartilhar a experiência. Tem uma galera ficando bastante inspirada aqui, cara. Muito bom mesmo. Obrigado. Que bacana, que honra. Eu que agradeço, pessoal, pela oportunidade de estar falando aí com vocês, hein? Então, pessoal, é isso. Gabriel, obrigado. Gente, muito obrigado. Todo mundo que ficou aqui com a gente, compartilhou esse conhecimento, que acompanhou a gente nessa trajetória. Eu espero vocês amanhã. A gente vai fazer esse projeto que eu mostrei para vocês juntos, passo a passo, do absoluto zero. Então, se tem algum amigo seu, alguma outra pessoa que não conseguiu vir na aula de hoje, essa aula vai ficar gravada, a gente bateu a meta de like, então vai estar gravada, a gente cumpriu, a gente prometeu. E na aula de amanhã, a gente vai ver os passo a passo de um projeto prático de ciência de dados, de como a gente faz tudo e de como a gente faz uma análise exploratória dos nossos dados e já começa a gerar valor da empresa. Então é isso. Muito obrigado quem ficou aqui. Estamos animados. Quero saber quem está animado para a segunda aula. Vai ser brabo. Exatamente. E aí, Fredão? Quem está animado aí para amanhã? Quem eu vou ver aqui amanhã? Pessoal, você vai ver a Luciana, vai ver a Nilza, vai ver o Sérgio, o Alan, a Valéria, uma galera, todo mundo falando aqui amanhã, hein? Luciana, obrigado. Valéria, obrigado. Nilza, muito obrigado. Todo mundo que vai comparecer amanhã, que compareceu hoje, que ficou aqui até o final, hashtag até o final. Essa turma aqui que realmente está se dedicando, que está buscando conhecimento e que está aqui disposta a aprender e se tornarem impressionadores. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã e tchau!